Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Grande e eterno Pai, soberano Deus, Deus da terra, santificado, exaltado e glorificado seja teu nome. Sim. Em todo o universo e nos nossos corações também. Te damos graça por mais dia, por mais uma semana passada, por mais uma semana que começa, que não conhecemos. Queremos entregar em tuas mãos a nossa vida. Obrigado pelo pão de cada dia, pela chuva que cai, pelo sol que brilha. Nós iremos agora, Senhor, abrir a tua palavra e queremos pedir que o professor Espírito Santo possa nos ungir, não só os nossos lábios, como os nossos ouvidos, para que possamos entender a tua palavra nessa manhã. E te pedimos essas bênçãos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos estudar Apocalipse 12, né? Estamos aí 2 dias falando sobre as testemunhas e graças a Deus que eles estão aí firmes, né, para anunciar o Evangelho de Jesus. O inimigo tentou destruir a Bíblia, né, através do ateísmo lá na França, mas elas ouviram uma voz do céu chamando-os para subir ao céu nas alturas. E a palavra de Deus, ela realmente foi elevada às alturas e ela não volta vazia de forma alguma. Está aí, vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer eternamente. Isso é muito importante, ok? Então, hoje vai estar sobre a igreja verdadeira, revelada, e essa igreja ela começou lá no Éden, e temos uma profecia, na verdade, ser um livro histórico, mas ela teve lá no Éden o seu começo, a igreja do Senhor começou lá no Éden, tá? Ciro vai dar o toque aí, né? Pode passar, Ciro. Hoje, o nosso estudo está baseado unicamente na palavra do Senhor, alguns estudos, nós fizemos aqui algumas histórias, né? Mas hoje vamos estudar exatamente as Escrituras Sagradas. Tá aqui. Então, fala sobre a igreja verdadeira revelada, né? O povo santo de Deus, que está espalhado em toda a face da terra. Então, ela teve um começo. Ela começou lá no Éden. Tá? Pode passar, Ciro. Isso. Então, diz que as Sagradas Escrituras, elas representam o remanescente fiel à igreja de Cristo por meio de diversos símbolos. Outro toque? Vamos lá. Então, lá em Efésios 5, 22 e 23, fala que, em Apocalipse 12, fala de uma mulher virtuosa, que é símbolo de uma igreja pura, correto? Tal como é descrito lá em Efésios 5, versos 22 e 23. Mais um toque. Um deles aqui é a mulher. Mulher profecia, a gente sabe que é a igreja, né, de Deus. Lá em Apocalipse 12, pode passar, Ciro? Verso 22, 12. Apocalipse 12, perdão, verso 1, diz aqui, ó. Viu-se grande sinal no céu, começa assim, a saber, uma mulher vestida de sol com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, correto? Então, você vê aqui, ó, o título na minha Bíblia diz assim, a mulher e o dragão, ou seja, a igreja e o diabo, né? Então, ele fala assim, ó, né? Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher, ou seja, uma igreja, estava vestida de sol. O que significa isso aqui? Ela tinha uma lua, um planeta debaixo dos pés dela, e na cabeça ela tinha uma coroa de 12 estrelas. A gente entendeu aqui na simbologia profética, os símbolos, que estrelas significam mensageiros. Os anjos do Senhor são estrelas, né? E também são mensageiros. Então, o que representa essa coroa com 12 estrelas na cabeça da mulher? Pode passar assim. Então, Cristo, a gente sabe que lá em Efésios 5, 22 e 23, ele é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador. Então, Cristo não deixou aqui na terra nenhuma cabeça visível. Deixou? Não. Aqui nós somos o corpo da igreja do Senhor e ele é a cabeça invisível da igreja. Então, quando alguém diz assim, ó, a igreja tem uma cabeça aqui na terra, isso é mentira. Isso é do inimigo. Ele não deixou nenhuma cabeça invisível aqui. Então, ele é a cabeça da igreja invisível e nós somos o corpo. E ele mesmo aqui é o salvador do nosso corpo, né? Então, pode passar, Ciro? Então, o que representa uma mulher pura? Então, representa a igreja
verdadeiro. Está lá em 2 Coríntios 11, verso 2. Vamos conferir aí? 2 Coríntios 11, verso 2. Vamos lá. Vamos lá ver essa Bíblia aí. 11, 2. Se você achar, Mário, pode ler, por favor. 2 Coríntios 11, verso 2. A mulher pura representa a igreja verdadeira. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. Então, que coisa maravilhosa, né? Então, a saber, uma mulher virgem, pura, imaculada, que é o quê? A igreja de Deus. Então, quem é a igreja aqui? Somos nós. Então, como igreja do Senhor, temos que ser uma virgem pura, imaculada, sem pecado, para apresentar ao Senhor, né? Essa igreja verdadeira que somos nós. Está em 2 Coríntios 11, verso 2. Amém? Tá aí, ó, a mulher, pode passar assim. Olha, o símbolo da mulher pura, olha, uma mulher simples, ela está com as vestimentas brancas, tem na cabeça uma coroa, né, de 12 estrelas. O que isso aqui representa? Mais um toque, Ciro? Vamos lá. Ó. Então, o sol, ele representa Cristo aqui. Então, lá em Salmo 84, verso 11, diz que o nosso Deus, ele é um sol, né? Não é o sol, ele é um sol, a força. Né? O sol, ninguém consegue olhar para o sol meio-dia. Lá no Salmo 84, verso 11. Vamos lá, vamos conferir aqui, né? É importante. Ó. Essa mulher está vestida de sol. Certo? 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Ok, então, essa mulher, ela está vestida de sol, ou seja, revestido da glória de Deus. Né? E faz uma comparação com o poder que o sol tem. Claro que é um poder insignificante com o poder de Deus, não tem nada a ver, mas humanamente falando, a gente entende, né? O poder que o sol, o poder que esse astro tem lá no céu e que influencia milhões e milhões de pessoas, né? Em muitas áreas. Aí, mais um toque, Ciro, ela está vestida de sol porque ela está brilhando. Ou seja, essa igreja está brilhando. Mais um toque. Então, ela tinha debaixo dos pés uma lua, né? A lua, então, uma mulher vestida de sol, na cabeça uma coroa de 12 estrelas e tinha debaixo dos pés uma lua. Olha, a lua sobre os seus pés, que reflete a luz do sol, poderia ser o seu sacrifício do Antigo Testamento, né? Que refletia o sacrifício expiatório de Jesus. Então, o que representa a coroa na cabeça da mulher, na cabeça da igreja? Jesus fundou a sua igreja chamando 12 homens, correto? A gente sabe da história, né? 12 homens para fundar o quê? A sua igreja. Então, na linha profética, estrelas são mensageiros. Então, por que isso na cabeça da mulher? Porque Deus chamou esses homens, e desses homens, de 12 homens, depois, lá no livro de Atos, capítulo 1, passou para 120 pessoas, né? Lá esperando o Pentecoste. Depois dos 120 pessoas, quando o Espírito Santo desceu, 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Depois de um sermão que o apóstolo Pedro fez, depois de 3.000 almas, um outro sermão, 5.000 pessoas se converteram, né? E no primeiro século, a igreja alcançou aí quase 6 milhões de pessoas. Você vê o poder que Deus deu ao seu povo, aos seus discípulos, de ir e pregar o evangelho. Então, a mulher é a igreja, sem mácula. Lembra do cavalo branco? Você lembra do cavalo branco, Mário? Sim, sim. Era a igreja pura, era a igreja que recebeu os ensinamentos de Cristo, que é a igreja de Éfeso. O cavalo branco está associado à igreja de Éfeso. Então, uma igreja pura que foi vitoriosa no primeiro século, né, quando conseguiu alcançar todo o mundo antigo, segundo o apóstolo Paulo, está lá em Colossenses 23, e ele foi um dos precursores da pregação do evangelho. Então, você vê o poder que ela tinha. Então, ela tinha na cabeça uma coroa de 12 estrelas, representando os discípulos, né, os mensageiros. Ela, a própria igreja, o cabeça é Cristo, certo?
e a Lua sobre os seus pés, ela refletia, porque a Lua é um satélite natural, a gente sabe disso. Então, ela não tem luz própria. O que é que ela faz? Ela recebe a luz do Sol e transmite para a Terra. E você sabe que a Lua tem influência muito grande na Terra. Ela não é, Mário? Assim como o Sol tem uma influência muito grande entre as pessoas, entre o mundo, né? A plantação, né? E muitas coisas, a Lua também tem, porque ela reflete a luz do Sol, de uma forma mais branda. E isso influencia nas marés, influencia na questão de plantios, não é? A Lua nova, ela foi criada por Deus ali no quarto dia da criação, com o Sol também. E isso, a Lua nova, ela marcava o tempo. Deus falou que os astros iam marcar o tempo, né? O Sol ia marcar o dia, o Sol ia governar o dia, a Lua ia governar a noite, né? E você vê que eles serviriam para estações, dias, meses e anos. Esses dois astros ali marcariam o tempo. E você vê que, como eles não tinham relógio naquela época para contar os dias, a Lua nova, ela marcava o tempo de quê? De 30 dias. Ela vinha, então, quando ela voltava novamente, ela tinha as pessoas sabiam que 30 dias havia o quê? Já haviam passado, né? Então, Deus deixou as coisas tudo na sua ordem, gente, desde o princípio. Né? Então, você vê que, como ele fala aqui, ó, que a luz está debaixo dos pés da mulher, por quê? Porque a Lua, ela refletiu o sacrifício, aquele santuário que nós estudamos aqui, ela refletia para a mulher, mostrando o Messias que viria. Né? Então, estava refletindo nada o sacrifício do Antigo Testamento, que apontava o Messias. Né? Lá no ano 31, quando Jesus morre, aquele sacrifício havia acabado, não precisava mais fazer. Então, assim, ó, se você abrir lá em Hebreus 9, 9 a 12, aqui fala exatamente sobre isso. Vamos conferir? Vamos abrir lá, vamos lá para o livro de Hebreus. Vamos conferir. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em manjares e bebidas, e várias ablações e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Muito bem. Olha que coisa linda. Você vê, lá no Antigo Testamento já apontava que isso ia acontecer. Jesus ia entrar no seu santuário, no seu tabernáculo, né? Abolindo exatamente essas leis que apontavam para ele em forma de ordenança. Essa lei foi abolida porque Jesus viria e ia cumprir exatamente o que estava escrito na sua palavra. Ele veio, entrou no seu santuário com o seu próprio sangue, né? Não mais com sangue de touro nem de bode, de forma alguma, porque o sangue não tirava pecado de ninguém, apenas uma simbologia, mas tinha uma realidade nisso aqui. Ele apontava para o futuro, que era uma alegoria para o futuro. Então, ele veio e entrou agora no seu santuário e está agora mediando por cada um de nós como nosso sumo e suficiente sacerdote. Pode passar, se ele está aí, ó, a lua debaixo dos pés da mulher, né? Você vê que há uma ligação muito grande entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aqui, pode passar assim, as duas estrelas simbolizam o quê? Os santos apóstolos de Jesus, né? Que Jesus fundou a sua igreja ali e chamou esses homens para dar início à sua igreja primitiva ali, ok? Vamos lá. Então, há uma só igreja e uma só fé. Éfeso, Esmirna, né? O cavalo branco. Então, a igreja que segue o quê? As verdades da Bíblia. Vai passar, Ciro? Olha. Ok, mais um toque. E vamos entrar agora no Apocalipse. Olha só. Então, para entender essa profecia, nós precisamos retroceder aqui um pouco, retornar ao Jardim do Éden, para entender sobre essa questão da igreja e o dragão. Então, dentro de um livro histórico, que é o livro de Gênesis, nós vamos encontrar a primeira profecia da Bíblia, que está lá em Gênesis 3, verso 15. Dá um toque aí, gente. Vamos lá. 3,15. Olha só o que está escrito lá. É a primeira profecia da Bíblia e que ia se cumprir exatamente quando Jesus estivesse aqui na Terra. Olha o que diz aqui. Ó. E porém inimizade entre ti e a mulher,
e Isso. entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira profecia da Bíblia está aqui. Então, quem apoia inimizade entre a mulher e a serpente? Deus. Então, assim, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre o diabo e a igreja. Não deveria haver nenhum vínculo, nenhuma amizade de forma alguma entre a sua descendência, de quem? Da serpente, e o seu descendente, Cristo. Então, a mulher ia gerar um filho, certo? E esse filho era descendente da mulher. Este vai te ferir a cabeça. Quem? O descendente da mulher. Quem é? Jesus. Ia ferir a cabeça. E tu vai ferir o quê? O calcanhar. Tanto que você vê que lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala que Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente. Deixa eu pegar o verso serpente e encontrar aqui. Está lá em Romanos, capítulo... Deixa eu ver se eu encontro aqui, gente. Romanos, deixa eu ver aqui. Não é 13 não, né? Não, acho que é o capítulo 12, mas se eu não me engano. É porque eu escrevi em algum lugar aqui e acabei... Mas ele fala lá que realmente o inimigo Jesus ia esmagar a cabeça da serpente. Deixa eu ver se eu encontro Romanos aqui, acho que é capítulo 12, deixa eu botar um pouquinho aqui. Em breve, ele fala que em breve Jesus ia esmagar a cabeça da serpente. Deixa eu ver se eu encontro aqui Romanos. Deixa eu ver. 12. Eu não tenho algum verso aqui, nem sempre a gente consegue lembrar de tudo, né? Mas está escrito na Bíblia aqui. Depois eu vou mostrar, se eu posso colocar no final para vocês aí. Então, ele falou, o apóstolo Paulo falou, que em breve o Senhor ia esmagar a cabeça da serpente, como realmente lá no Calvário isso aconteceu. Então, o diabo ele conseguiu ferir o calcanhar de Cristo. Olha só. Tentou várias vezes matar Jesus, não conseguiu. Né? Tentou fazer com que Jesus não morresse por nós. Ele tentou lá no Getsemane que Jesus não morresse, desse sua vida por nós, mas ele não conseguiu ferir a cabeça de Cristo. Ele simplesmente feriu o calcanhar dele. Mas Jesus, na cruz do Calvário, ele matou, ele esmagou a cabeça da serpente, e isso vai se cumprir quando ele voltar a essa terra. Dá mais um toque aí, Ciro. Vamos lá. Então, quando Deus menciona aqui a expressão mulher, não está aqui se referindo apenas a Eva, né? Apenas a Eva, mas ao seu povo, que teria Lúcifer como inimigo, né? Alguns entendem que Sim, essa mulher é Maria, alguns entendem que essa mulher aqui não é Maria. Aqui é uma palavra profética, né? Essa mulher sim, aqui não é Eva, é a igreja, e não é Maria, né? Ele está falando aqui da igreja dele, sim, que ia gerar um filho. E esse filho, ele seria arrebatado para o trono de Deus, que é Jesus. Então, ele fala assim, ó, sim. quando Deus menciona aqui a expressão mulher, não está falando de Eva, muito menos de Maria, mas ao seu povo que teria Lúcifer como inimigo. Pode passar, Ciro. Olha só. Achando-se grávida, pode dar outro toque, isso. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, Apocalipse 12, verso 2, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem é que está grávida aqui e com dores de parto? Alguns entendem que é Maria, a mãe de Jesus. Aqui é uma profecia. Não está falando dela. Aparentemente, a gente entende que seria ela. Gerou Jesus. Mas está assim, ó, achando-se grávida, ela chora com as dores de parto, sofrendo para dar à luz. Mais um toque, vamos lá. Aqui, ó. Capítulo 12, verso 3 e 4, continua. Viu-se também outro sinal do céu. Viu a mulher, filha de Sol, mas também João viu outro sinal do céu. Eis um dragão grande e vermelho. Vermelho cor da púrpura. O dragão é o diabo. Com 7 cabeças. O que são as 7 cabeças? E 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, você vê que há uma ligação muito grande aqui no capítulo 12, capítulo 13. Ele fala assim, viu um sinal no céu, o dragão vermelho, que é o diabo, e tinha 7 cabeças, são 7 reinos, e 10 chifres. O que representa os 10 chifres? Os 10 chifres, você vai encontrar no capítulo 13, no capítulo 13, verso 1, se você quiser acompanhar aqui, ó,
Olha só a ligação que há entre o capítulo 12 e o capítulo 13. 12, verso 1 de Apocalipse. 13, verso 1, perdão. Ele fala aqui, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar, é isso? Sim, isso. E via subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os Correto. seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Você vê, Mário, que é uma ligação aqui, que ele fala aqui, 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as Sim, cabeças, o que? Diademas. Então, você vê como você deu aqui, ó, que ele viu, João viu essa besta que subiu do mar dos povos, que é um poder, né? Esse poder é um poder religioso, ele viu subir do mar, essa besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. Por que 10 chifres? Porque foi exatamente quando o Império Romano ele foi dissolvido no ano 476 pelas tribos bárbaras. Você vê que é uma ligação aqui entre o Apocalipse 12, Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7, que Daniel viu visão, o quarto animal, que era diferente, e tinha 10 chifres, né? E sobre as cabeças 10 o quê? 10 diademas. O que são diademas? São coroas. Então, o capítulo 12 fala, Daniel 7 fala, e Apocalipse 13 fala que as cabeças tinham 10 chifres e 10 diademas. Diademas são coroas, o halo, quem usava halo e diademas era o quê? A monarquia. Então, Roma ela foi dividida em 10 reinos, 10 monarquias, que formou aqui a Europa Ocidental. Só que você vê que esse dragão, ele ficou diante da mulher, ou seja, esperando que a igreja gerasse o filho, que seria Jesus, a fim de que, quando ele nascesse, ele pudesse devorar o filho. Isso aconteceu? Aconteceu, sim. Mais um toque aí, filho. Vamos lá. Olha só. As 7 cabeças de Apocalipse 13 representam 7 montes. E Apocalipse 7, 19, onde Roma está o quê? Edificada. As 7 cabeças simbolizam 7 montes nos quais a mulher está sentada. E também são olha 7 só. reis. Hein? É isso aí. Então, Roma é chamada a cidade das 7 colinas. Amanhã a gente vai entender mais sobre essa questão aqui, a questão sobre a mulher falsa, que é a igreja falsa, que está em Apocalipse 17. Apocalipse 12 é a mulher verdadeira, 17 é a mulher a igreja falsa, que está envolvida com muita confusão religiosa. Então assim, ó, está dando aqui um leque, profecia, 17, verso 9, onde Roma está edificada, a cidade das 7 colinas, correto? Mais um toque, Ciro, vamos lá. Os 10 chifres, 12, verso 3, de Apocalipse, são os 10 reinos que surgiram da desintegração de Roma pagã, no ano 476 depois de Cristo. Rômulo Augusto foi tirado do poder. Ali acabava o Império Romano dos Césares. Dali agora ia surgir um outro movimento, que seria um movimento religioso. Eu pergunto a vocês, quem foi que ocupou a cadeira dos imperadores? Quem foi que ocupou o título de sumo pontífice, que pertencia aos imperadores? O papado. Não há nenhuma dúvida disso. Quem foi que ocupou o lugar de Roma? O papado. Então, onde também se diz que depois do surgimento das nações europeias apareceria o anticristo. Por isso que lá em Daniel 7, você encontra o animal, o quarto animal, que é Roma pagã. Depois você encontra 10 pontas, 10 chifres, que eram reinos, os reinos que dominaram o Império Romano. E você encontra ali uma ponta pequena que surgiu entre as 10, ou seja, uma 11ª. E essa ponta pequena cresceu assustadoramente e dominou o mundo. Certo? Então, a Europa ela era nominalmente cristã, forçada. Então, vai passar assim. A quem representa o dragão vermelho de Apocalipse capítulo 12, verso 9, mais um toque. Aqui está ele. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, o enganador. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos veio para a terra. Vamos lá, mais um toque, Ciro. Olha só. Mais um, pode passar. Então, Satanás planejou destruir a Cristo e a igreja cristã primitiva por meio de Roma pagã e dos Césares. Certo? Esse dragão também representa
um instrumento de quem? De Satanás. Você sabe que o mundo jaz no maligno. A gente sabe Sim. disso. Então, o diabo, ele tentou destruir Jesus, a sua igreja, a gente sabe as perseguições que houve e veio, né? Então, isso também aqui, o dragão está representando as pessoas que são instrumento dele aqui na Terra. Mas um toque, filho. Olha só, vendo-se iludido, lá em Mateus 12, 2, verso 16, assim, ó, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara os magos. Não foi? Pode passar assim, mais um toque aí, né? A igreja de Deus primitiva, ela foi perseguida, né? Jesus foi perseguido, o diabo queria matar Jesus. Então, tentou, não conseguiu de forma alguma, né? Você vê que aquelas crianças que morreram foram os primeiros mártires da igreja primitiva. Sim. Os primeiros mártires morreram pelo evangelho, Herodes. muitos ainda, né? Então, o diabo tentou matar Jesus quando nasceu, não conseguiu. Então, como ele não conseguiu, né, na cruz, ele não conseguiu, ele tentou fazer com que ele não morresse, lá na tentação do deserto, ofereceu o reino, ofereceu comida, ofereceu poder para ele. Quando ele não conseguiu vencer, ele agora, já que eu não posso, com ele, eu vou atacar quem? A igreja. Então, A não foi com igreja. Jesus, atacar a igreja, correto? Ele atacou a igreja com muita perseguição e muitas falsas doutrinas. Então, lá em Apocalipse 12, pode passar assim, no verso 6, o que aconteceu? Ele foi perseguir a igreja, então o que aconteceu? Deus tinha um plano para essa igreja. O plano era fugir, sair da vista da serpente. Então, está escrito, ó, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Olha, nós estamos agora aqui no Novo Testamento, no Apocalipse, e estamos voltando lá para Daniel 7:25, um tempo dos tempos e metade do tempo. 1260 dias. Que representa, biblicamente, 1260 dias, Apocalipse 12:6. Só faltou colocar o zero nesse 12:6, né? exatamente, né, Mário? Faltou só botar o zero aí na frente, fica 1260 anos certinho, né? Você chegou a É, minha atenção aqui agora, nem tinha percebido isso aqui, tá vendo como é que as coisas acontecem? tô Então, ligado. Você vê que eu tô ligado. então, essa igreja, esse povo de Deus, gente, teve que sair do seu habitat natural, largar suas casas, porque o diabo começou a perseguir esse povo durante 1260 dias, ou seja, cada dia um ano, está lá em Números 14:34, que representa 1260 anos de perseguição romana, né, papal, contra o povo de Deus na Idade Média. Isso começou com um decreto que aconteceu lá em Constantinopla, quando Constantino transferiu a capital da Itália para Constantinopla. Ele fundou essa cidade. Aí, no ano 538, foi a conversão de Clovis, rei dos francos, a França, e deu um forte apoio ao papado naquela época ali. Dali saiu um decreto. E esse decreto, ele era Justiniano, imperador de Roma Oriental, deu um decreto que o Papa seria o cabeça de todas as igrejas e corretor de herege. Ora, Jesus não deixou nenhuma cabeça, mas o que o diabo fez? Ele usou esse poder para perseguir o povo de Deus durante 1260 anos, que foi acabado na Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI na época, e ali acabava o decreto. Foi abrir o decreto dos 1260 de Justiniano, ali acabava. Ou seja, a igreja passou quase 13 séculos de perseguição. Nesses 13 séculos de perseguição, mais de 150 milhões de pessoas, segundo alguns historiadores, perderam a vida. Pode passar assim. Então, essa profecia fala de perseguição. E a história da igreja cristã registra um período escuro da humanidade, quando houve perseguição por causa da fé. Olha, mais um toque. Vamos lá. Durante esse período, as pessoas que teimavam em obedecer à Bíblia, e somente à Bíblia, foram cruelmente perseguidas. Gente, a gente não tem noção do que é uma intolerância religiosa. Você ser obrigado a seguir uma coisa que você não quer. Ou seja,
ser violado o direito de consciência da pessoa. Isso que Sim. aconteceu, não é, Mário? Olha, tem coisa pior do que você servir. E a pior coisa que acontece é envolver a política, sabe? A política envolver na palavra Exatamente, de Mário. Deus. Mário, o que Nossa, aconteceu? Por que, Mário, que o quarto animal de Daniel 7 era diferente? Porque ele saiu de uma fase política e passou para uma fase religiosa. No quarto século, quando o imperador Constantino assumiu o império e parou a perseguição à igreja, houve uma união entre a igreja e o Estado. A política e Estado nunca deu certo. O povo não não, aprende isso. não, Religião, Estado e política não dá certo. O que é não, de Deus, não funciona. o que é de César é de César. É assim que está escrito: dê a Deus o que é de Isso, Deus, dá a Deus o que é de César. exatamente. Nunca, você vê, Jesus nunca tentou fazer aqui uma reforma política, quando ele veio aqui, nunca. O meu reino não é deste mundo. Então as pessoas não Sim, entendem, estudam e não aprendem. Política e religião nunca deu certo. Então, por isso que um é, determinado político aqui perdeu a eleição e não sabe por quê. E eu pois é. falei antes para todo mundo, eu como evangélico falei, ó, vocês vão ter a maior derrota da vida de vocês, porque Deus não está nesse negócio. Não está nesse meio. Deus não está Cansei de nesse meio. falar. Ô, Mário, o que aconteceu, gente? Olha, é que nessa época da Idade Média, a igreja, o papado, ela tinha o apoio do Estado, dos reis da terra. Então, ela teve o apoio e perseguiu as pessoas em nome da fé. E perseguiu em nome de Deus. Você quer ver uma coisa? Abre aí, lá no livro de João, no capítulo, vamos botar um pouquinho nossa Bíblia aí, João, capítulo 16, Versículo 1 e 2. 1 e 1, 2. 2, 1, 2 e 3. Pode ler, Mário. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer o serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas Ok. tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde eu vou? Amém. Ok. Então, chegaria o momento em que muitos iam matar o povo de Deus, em nome de Deus, e dizer o quê? Eu estou fazendo um serviço para quem? Para Deus. Para E vão Deus. fazer isso porque não conhecem o Pai e nem a mim. Deus É não mandou verdade. matar ninguém, né? Deus não mandou forçar ninguém a Sim. aceitar o Evangelho. Vá, Não. pregue o Evangelho, salve as pessoas, mas respeite a consciência das pessoas, né? Aquilo que elas creem, isso é muito importante, liberdade de consciência. Se eu digo alguma coisa a você aqui, você não aceita, não é obrigado a se aceitar o que eu estou falando. Eu estou falando A baseado palavra na é muito Bíblia, clara. não é Não é verdade? por Eu estou força nem falando por baseado na violência. Bíblia. Agora, a pessoa que está do outro lado da tela, você aceita se você quiser, não é obrigado, de forma Sim. alguma. E por isso eu preciso respeitar a sua posição, porque quem vai julgar não sou eu. Eu estava conversando com você nesse instante. Gente, o trabalho não é nosso. Nós somos apenas instrumentos para levar essas mensagens às pessoas que estão na ignorância. A decisão é de cada um. Nós não podemos forçar. A igreja nessa época ela forçava as pessoas. Tomava os bens das pessoas. Matava as pessoas. Falso testemunho. Então a igreja passou por um período muito difícil, gente. 1.260 anos não foi 1.260 dias, não. Foi muito tempo. Vai passar assim. A política e a religião se uniram e, nesta época, costumes do paganismo e doutrinas humanas começaram a entrar na igreja. E começou com Constantino. Ali foi um divisor de águas para a igreja. Constantino Sim. nunca foi convertido. Nunca foi convertido. Ele apenas, Sim. simplesmente, apostou no cavalo que estava vencendo. Então, quando ele entrou na história, parou a perseguição, viu que não podia com a igreja de Cristo, estava crescendo assustadoramente, matava, parecia, matava 1.000, parecia 2.000. Então, ele viu que não podia com a igreja. Um poder incontestável estava com a igreja naquela época, crescia assustadoramente. Foi o que ele fez, ele uniu a igreja e o Estado. Ele É agora isso mesmo. usou estratégia humana, mas ele trouxe para a igreja, naquela época, Mário, desde aquela época, Tambral fala, ele trouxe o culto solar.
para o seio da igreja, para o cristianismo. O que foi o culto solar? O culto dominical, ele foi quem trouxe, não foi Jesus que trouxe para a igreja. Então, isso está escrito na história abertamente. O domingo passou a ser, hoje, o dia do Senhor, uma coisa que não é. Isso veio do costume do paganismo, o culto solar. Vai passar assim, mais um toque aí. Olha só. A profecia indica que a igreja verdadeira de Deus não se entregaria às mentiras e teria de fugir para o deserto. Homens e mulheres fiéis mantiveram a luz da verdade acesa. O que é um deserto? Não tem nada. Então, eu tenho aqui, irmãos, a história dos valdenses, um povo simples, que vivia de maneira simples nos Alpes, se não me engano, da Suíça, os valdenses, né? E essas pessoas foram perseguidas por Roma porque eles tinham seu próprio sacerdócio, não aceitaram o sacerdócio de Roma, a igreja perseguiu esses valdenses, dizimando esses valdenses. Temos também aqui os anabatistas. Quem foi os anabatistas na Idade Média? Os anabatistas eram um grupo de religiosos que não aceitavam de forma alguma, o batismo de criança recém-nascida. E a igreja, você sabe que a igreja batizava criança recém-nascida. Então, o que aconteceu? Esses anabatistas foram dizimados da face da terra. E algumas pessoas tiveram que sair do seu habitat e fugir para as montanhas, para as cavernas, lugar deserto, para fugir da perseguição romana. Então, você vê isso aqui é história eclesiástica. Aqui é a história da igreja de Jesus. Ele revela na sua palavra o que aconteceu, né, para o nosso testemunho. Pode passar assim, mais um toque aí. Olha só. Então, a Bíblia apresenta aqui, né, a igreja, esse período que aconteceu na igreja. Olha só. Vamos lá. Olha só. Apocalipse 11, verso 3, 12 e 6, para 1.260 dias. 11, 2, 3 e 5, 42 meses, que é a mesma coisa. Daniel, lá, capítulo 12, verso 7, né? Apocalipse 12, fala de um tempo. É a mesma coisa, foi o mesmo período. Porque o Apocalipse, Daniel fechou o livro e Jesus abre lá o último livro para mostrar o que realmente ia acontecer. Olha só, pode passar assim. Esse período no qual a igreja estaria refugiada, mais uma vez, devemos aplicar o princípio profético na contagem do tempo. Quando um dia equivale a um ano, conforme Números 14, 34 e Ezequiel 4, verso 7. Depois você confere lá. Pode passar certo, pode passar assim. Existe na história um período de 1.260 anos de perseguição religiosa, que começou em 538, com edídios do imperador de Roma Oriental, Justiniano. Esse período de perseguição acabou em 1798, quando Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa e acabava a perseguição religiosa, né, contra o povo de Deus. O general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, invadiu Roma, levou preso o Papa Pio VI, na época era o Papa que governava naquela época. Parecia que o papado havia desaparecido da face da terra. Só que a Bíblia diz que essa chaga mortal da besta ia ser curada. Pode passar, Ciro? 1.260 anos de supremacia papal. Mais um toque, Ciro. Aí, ó, pode observar aí os dias, a ligação que há entre Daniel e Apocalipse. Está lá. 7:25, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Daniel 12, verso 7. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 11, 12, Apocalipse, 42 meses. Apocalipse 11, verso 3, 1.260 dias. 12, 6, também. 12, 14, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E Apocalipse 3, verso 5, 42 meses. Pode passar. Vamos lá, mais um toque, Ciro. Aí, ó. 538 foi o decreto que houve. Justiniano, pode passar, Ciro. Vai lá. Ok. Findou em 1798. A profecia se cumpriu exatamente como estava escrita. Ok? Mais um toque, Ciro. Vamos para frente? Agora. Então, como Satanás vai passar? Como Satanás não conseguiu destruir Jesus enquanto esteve na terra, o que fez contra a igreja? Mais um toque. Aí agora, 12:17 tem a resposta. Irou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar com o restante da sua descendência. Olha só. A igreja do Senhor começou aonde? Ela começou no Éden. 3, verso 15. Vou pôr inimizade entre ti, o diabo, e a mulher. Entre a descendência do diabo e a descendência da mulher da igreja. Este vai te ferir a cabeça, Jesus, e tu vai ferir o quê? O calcanhar. Então, como ele não pôde destruir Jesus, foi o que ele fez? Ele foi perseguir a igreja. Aqui, ó. Irou-se o dragão contra a igreja
Vou ler de uma forma bem já codificada, né? Irou-se o diabo contra a igreja e foi pelejar com o restante da sua descendência. A descendência da mulher começou lá no Éden. Quem são esses? Aí Jesus responde, ó, muito claro. Os que guardam também. de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. Muito claro. Então, ela começou no Éden, Deus deu seus mandamentos para a igreja e, como o diabo não pôde matar Jesus, ele perseguiu a igreja. E quem são o restante da sua descendência? O resto são aqueles que guardam seus mandamentos, a lei de Deus. Ok? Então, pode passar, Ciro? Muitos cristãos guardam alguns dos mandamentos, mas essa não é o comportamento que caracteriza o povo de Deus. Tiago 2,10 diz assim, ó, pois que todo aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, é culpado de quê? De todos. Olha só. Essa A palavra é tradição pesada. é pesada. Essa é. É pesada. Então, é assim, ó, nós não temos condição nenhuma. A gente sabe disso que nós somos mortais, somos falíveis. Aí vai para Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. É viver com a força para obedecer. Né? Nós somos salvos para obedecer. A graça do Senhor não anula os mandamentos de forma alguma. Está lá escrito, ó, anulamos a lei pela fé de forma alguma. Antes, estabelecemos a lei. Então, a lei é uma norma de conduta, a graça é um dom imerecido de Deus a cada um de nós, né? E a lei é uma norma de conduta. E a graça é o favor, né? E o pecado é a transgressão da lei. O que aconteceu? Vai passar assim. A tradição, ela é colocada acima da Bíblia. Olha só. Vamos passar um pouquinho, vamos lá. O que aconteceu? Veio entrando na igreja. No ano 590, viu o purgatório. Entrou na igreja. Né? Veio lá, isso é uma coisa que não é bíblico, mas entrou na igreja. Em 590. No ano 609, vai passar assim, veio o culto à Virgem Maria. Foi entrando na igreja. 609. No ano 700, veio o batismo de crianças. Jesus foi batizado há quantos anos? 30 anos. Né? O eunuco foi batizado já grande. Né? Ela estava ali, Filipe, né? E os discípulos de Jesus foram batizados todos o quê? Jesus foi apresentado ao templo quando criança, não foi? Está lá nos braços de Simeão, não foi? Simeão pegou Jesus no braço e falou assim, ó, Senhor, tu podes agora descansar teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Está lá em Lucas capítulo 2. Então, Sim. Jesus não foi batizado como criança, ele foi apresentado no templo, que era o costume naquela época, apresentar a criança. Né? Então, com 12 anos, ele estava lá no templo, ensinando ali, entre os doutores da lei, e com 30 anos, ele vai ser batizado. Nem precisava, a gente sabe disso, porque não tinha pecado, para que batizar? Batizar para quem tem pecado. Mas aí a igreja vai e traz o batismo de criança. Isso aqui tudo foi revoltando as pessoas na Idade Média, porque a Bíblia ficou na mão da igreja por mais de 1000 anos. Os originais da Bíblia ficou na mão da igreja por mais de 1000 anos. Então, ela não tinha acesso. Ninguém tinha acesso à palavra de Deus. As pessoas viviam o quê? Nas trevas. No ano 787 veio o culto às imagens. Pode passar, Ciro? No ano 818 veio a transubstanciação e a missa. Mário, já ouviu falar essa palavra? Oh, Você sabe o que é transubstanciação? transubstanciação e a missa. Transubstanciação e a Você sabe o que é missa. isso? Essa eu nunca vi essa palavra, não. É a primeira vez. Sabe o que significa, não? É Sabe, alguma não? algum trans. É uma substância, Seria, É uma seria transformação. transformar uma substância em outra? é uma substância que se transforma em outra. Correto? Muito bem. Muito bem. Obrigado pela sua participação aí. Bom, o que é a transubstanciação e a missa? Jesus, quando veio até, ele fez a Santa Ceia, a gente sabe disso, e ele, na ceia ali, e falou assim, ó, quem não comer minha carne e não beber meu sangue, não tem parte, né, comigo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem o quê? A vida eterna, correto? Então, a lei é apenas uma simbologia. Uma simbologia. Então, quando ele reúne os discípulos na Páscoa, a última Páscoa, ele pega o pão e ele parte e dá aos discípulos. O que ele fala? Comam
dele todos. Este é o meu corpo, dado entre vós, para a remissão de pecados. Não foi? Então, quem devia comer o pão? Todos os discípulos. O pão sem fermento. Porque o fermento leva toda a massa, simboliza o pecado. Então, ele deu aos discípulos, todos eles comeram, e após comer o pão, o que foi que ele falou? Ele pegou o cálice, semelhantemente, e deu graças a Deus, e falou assim, ó, este aqui é o cálice da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Então, ele pegou o cálice, todos beberam do vinho, o suco da uva, e ali estava uma demonstração, uma simbologia do corpo e do sangue de Cristo. O que aconteceu nessa época? A igreja passou a ensinar que na missa aquele vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Ou seja, sabe o que é isso? Um sacrifício repetitivo. Lá em Hebreus diz que o sacrifício de Jesus foi perfeito e único para salvar a humanidade. Não precisava de nenhuma emenda. Houve uma época que a igreja até idealizou dar o vinho aos seus fiéis, mas com medo, está ali na história, com medo de que os fiéis derramassem Deus no assoalho. Então, não há nenhuma evidência de que esse sangue, aquele vinho se transforma em sangue. Né? Você vê que a hóstia, que é usada na missa, foi copiada dos pagãos. Dan Brown fala sobre isso aqui no Código da Vinci. Por quê? Os discos solares, observe que a hóstia era redonda. Aqueles eram os discos solares dos egípcios naquela época. Ele fala sobre isso aqui no seu livro Código da Vinci, ele fala sobre essa questão aí. Então, por que a hóstia você bota na boca e não mastiga? Assim, ela derrete. Porque eles entendem que estamos comendo o corpo literal de Cristo. Então, o meu corpo é o quê? Comida, e o meu sangue é apenas uma simbologia, né, para apontar, né, lembrar a sua morte até que ele venha. Então, ela ensina até hoje que o sangue, aquele suco de uva, se transforma literalmente no sangue de Cristo. Ou seja, um sacrifício repetitivo. É a chamada transubstanciação. Quando eu trabalho com alguns produtos químicos, e eu fiz alguns né, estudos sobre isso. Eu trabalho com perfumaria, eu manipulo fórmula de perfume, de muitas coisas mais. Então, hoje eu tenho assim um ensinamento, eu posso transformar óleo em água, ou seja, uma essência hipossolúvel, que é em óleo, em hidrossolúvel. Ela dissolve na água e no álcool. Se você pegar uma essência só em óleo, ela não dissolve na água. Ela fica as bolas separadas. Mas se você usar um produto chamado Renex, que eu uso aqui no meu trabalho, eu consigo quebrar as partículas de óleo e ela se mistura, você consegue essa essência dissolver na água e no álcool. Aqui é chamado transubstanciação. Correto? Pode passar, Cida. No ano 998, veio o dia de finados. Você vê aqui no Brasil, esse dia é feriado, que é um feriado religioso, não deveria ser. A Constituição reza que há separação entre igreja e Estado e que ninguém deveria ser forçado a lá. Infelizmente, reza uma coisa e na fala é outra. O poder que essa igreja tem. Pode passar, Cida? No ano 1000 veio o quê? A confissão auricular. O que é isso aqui? É aquela que você confessa, vai no confessionário e você confessa o seu pecado ao padre, a qualquer sacerdote. Isso não é Bíblia. Quando Jesus assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros, está dizendo que se eu te ofendi pessoalmente, eu preciso te confessar e te pedir o perdão. Mas os nossos pecados ocultos não devemos confessar a ninguém, porque só Deus, só Jesus sabe e pode resolver os nossos pecados, mas ninguém. Então, eu não posso confessar nenhum sacerdote, nenhum pastor, a ninguém. Eu só confesso a Cristo, porque Ele é meu advogado, Ele é meu mediador, Ele é quem está expiando os meus pecados. Pode passar, Ciro? No ano 1009 veio o Rosário. A gente sabe o que é o Rosário, né? Aquela oração repetitiva, Jesus falou. Quando vocês orarem, Sim. não vamos de vãs repetições como gentios. Então, o que é oração? A oração é você abrir o coração para Deus. Você falar para Ele o que você sente, o que você está passando. Né? Se a pessoa, uma pessoa no teu pé do ouvido contando a mesma coisa o tempo todo, como é que você fica?
Um cara, que mala sem alça, o cara, rapaz, eu ouvi isso. Se imagine Deus. Verdade, Verdade. Mário. Então, assim, o que é oração? A oração é eu abrir o coração a Deus, Senhor, eu estou errando nisso, eu não consigo vencer isso aqui, me dá o teu Espírito Santo para poder vencer. É falar com Deus, abrir o coração. Assim, ó, como você conversa com um amigo, Deus, Deus, ele ouve as orações quando é sincera. Então, precisamos orar. Eu não tenho força para isso. Então, o inimigo foi fazendo coisas para a igreja, coisas terríveis, vai passar assim. Então, no ano 1414, né, veio a hóstia para o povo e o cálice apenas para o sacerdote. Até então se distribuía, né? Então, só quem toma o vinho hoje é o sacerdote. Em algumas missas, ainda se molha a hóstia no vinho e dá. Eu tenho um amigo que participava disso aqui, eu perguntei, vem cá, me diga uma coisa, quando ele colocava a hóstia e colocava na tua boca, tinha gosto de sangue? Não, tinha gosto de vinho. Então, não há transubstanciação. Não existe transformação nenhuma aqui. Você vê como as pessoas, né? No ano 1563, pode passar assim, a tradição, a Bíblia, os livros apócrifos. O que é os livros apócrifos? Se você procurar no dicionário, são 7 livros a mais que não estão na Bíblia Sagrada, no canão sagrado. A igreja, ela segurou esses livros, chamados apócrifos, ou seja, de inspiração duvidosa. Se hoje é uma confusão muito grande aos judeus, 66 livros, você imagina se esses livros entrassem na Bíblia. Aí que ia ser uma catástrofe total de confusão religiosa no planeta. Então, nessa época veio o purgatório confirmado no Concílio de Trento. A igreja já confirmou, eu li para vocês aqui, há um dia atrás, um livro que não é religioso, mas é um livro histórico, enciclopédia, que fala sobre a questão do inferno, o purgatório, quando eles realmente introduziram na igreja a questão aqui do purgatório, né? Foi confirmado no Concílio de Trento. O purgatório é um eixo que está entre o céu e a terra. Para você ir para o céu, você precisa passar por ele para purgar os pecados e depois ir para o céu limpo. Isso não é verdade, não é? Então, pode passar assim. Qual é o desígnio de Satanás em assim perseguir a igreja? Mais um toque. Então a serpente, o diabo, arrojou da sua boca, atrás da mulher, o quê? A água como um rio. Não pôde com Jesus, foi o que ela fez. O diabo, ele arrojou da sua boca, atrás da mulher, água. Água em profecia são o quê? São povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, verso 15. Tá? Então, ela arrojou da sua boca água como um rio, povo, a fim de fazer com que ela fosse o quê? Arrebatada pelo povo, pelo rio, a igreja do Senhor. Senhor, olha a simbologia, como ela se encaixa, vai se encaixando exatamente como a profecia fala. Então, o diabo arrojou da sua boca, atrás da mulher, povos, multidões, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, destruída pelo rio. Olha o que aconteceu, faz um toque, Ciro. Como esse plano foi frustrado? Como foi frustrado? Outro toque. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Pode passar, Ciro. Vamos ver essa explicação aqui. Olha só o que aconteceu. Então, o diabo lança os povos contra as águas, contra a mulher. A mulher foge do seu habitat, mas esse plano foi frustrado. Por quê? A fortaleza das montanhas, os retiros solitários, tranquilos dos vales solitários do sudoeste da Europa, por séculos, abrigaram muitos que recusavam obediência ao papado. Aqui também pode ser vistos o resultado da obra da reforma do 16º século, pode passar, Ciro, quando muitos dos governos da terra vierem auxílio à causa da reforma, retendo a mão da perseguição e protegendo a vida dos que ousavam pôr-se ao lado da verdade. Mais um toque. O descobrimento da América, olha só, gente, o abrir-se desse continente como asilo aos oprimidos da Europa, por aquele tempo podem ser também incluídos nesse auxílio aqui referido. O que aconteceu, gente? Deixa eu ver se eu encontro aqui um livro aqui antigo, olha só, História Geral, aqui na página, quer ver? Na página 88, eu vou ler vocês aqui, olha só, como surgiu os Estados Unidos da América do Norte.
Como surgiu os Estados Unidos da América do Norte? Surgiu exatamente da perseguição religiosa. Então, a Europa era dominada pelo papado. As pessoas não tinham liberdade religiosa, nem liberdade civil. Então, o que aconteceu? Quando chegou no ano 1620, né, as pessoas que fundaram a América do Norte foram pessoas que vieram da Inglaterra. Os puritanos não suportaram mais a perseguição e simplesmente atravessaram o continente para fundar uma nação. Por que terra? Ele fala aqui que Deus preparou um lugar para esse povo, porque quando os ingleses chegaram nas praias do Novo Mundo, não havia nada ali prática a não ser terra vazia e algumas tribos indígenas, que ali, os peles vermelhos que existiam naquela época. Então, o que foi que fizeram? Nós iremos fundar, olha só, o ideal dos puritanos. Né? O que é que nós vamos fundar uma nação? Não queremos uma nação livre, liberdade civil e religiosa, uma nação democrática, republicana, né? uma nação sem rei, um governo sem rei e uma igreja sem papa. Liberdade civil e religiosa. E assim aconteceu. Fugiram da perseguição romana, porque não aguentaram mais. Aqui, ó, esse livro, História Geral, fala América Colonial Inglesa. Ó, os primeiros ingleses que, por perseguição religiosa, vieram para a América, eram protestantes puritanos e embarcaram em 1620 no pequeno navio chamado Mayflower. Olha, saíram da Inglaterra 120 pessoas nesse barco chamado Speedwell, antes era o Speedwell. Saiu da Inglaterra e não havia condição de chegar até as praias do Novo Mundo. Não sabia para onde iam. O que queriam liberdade civil religiosa. E o barco não tinha condição, aportaram na Holanda e lá conseguiram outro barco chamado Mayflower. E com esse barco, eles aportaram nas praias do Novo Mundo. E quando aportaram ali, disseram o seguinte, ó, não queremos nada a não ser que Deus nos conceda graça, liberdade civil e religiosa, um solo que dê frutos para a nossa família. Não queremos reis, não queremos papas aqui de forma alguma. E em 1620, naquele local onde eles aportaram, colocaram um nome que não existe mais. Foi a Nova Inglaterra. Por isso que a América do Norte fala inglês. Então, os puritanos vieram, fundaram a América ali em um lugar deserto, não tinha nada ali. E essa nação, aos poucos, foi tomando fôlego e se tornou a maior potência mundial. E essa potência tem um papel muito grande na profecia bíblica, que vai se cumprir no futuro. Já se cumpriu algumas vezes, vai se cumprir no futuro. Pode passar assim. Olha só. Quais são as características básicas da igreja verdadeira remanescente fiel? Amanhã a gente termina. Ok? Que Deus nos abençoe e que possamos, a cada dia, abrir a nossa mente para o estudo profético, porque só a profecia ela revela quem são os inimigos de Deus. E nós precisamos estar atentos, porque isso aqui foi dado para que os nossos olhos possam ser abertos e, assim, anunciar a outras pessoas o perigo que elas estão correndo. Está lá escrito, ó, capítulo 13. Se alguém é a besta e é a sua imagem e recebe a sua marca na mão ou na fronte, o tal vai beber da ira de Deus preparado sem mistura. Então, é uma advertência. Se não fosse para ser dada, Jesus não falaria isso. Então, o que? Dias difíceis virão pela frente, seremos perseguidos. E vou dizer uma coisa a vocês. A grande perseguição, a grande tribulação que vai vir, será o próprio cristianismo perseguindo o cristianismo. Está escrito na palavra do Senhor. Não se engane, não. A política e a religião, mais uma vez, vão se dar as mãos, vão impor leis e decretos e vão perseguir o povo de Deus, como foi na Idade Média. Que faça uma imagem à besta, aquela que feriu a espada e sobreviveu. Amém. Eu encerrei agora. E amanhã a gente termina esse estudo aqui, pela graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deu para entender, Amém. Mário? Claro, Que estiveram aí conosco, se houver qualquer pergunta, quem quiser fazer aí ao vivo, pode fazer no privado, que
nós estamos aqui pela graça do Senhor, se Deus nos dê sabedoria para poder responder. O que eu sei, aprendi, eu ensino. O que eu não sei, eu vou pesquisar para poder entender e ensinar. Amém? Eu fiquei sabendo que agora, né, que a América do Norte foi descoberta em 1720, não tinha tentado para isso. 1620. 220 anos depois do Brasil. 1620. É. O Brasil O dia foi 4 de 1500. março, ela foi descoberta em 1620 e a inauguração da América ela foi marcada para o dia 4 de julho de 1776. Por isso você vê lá, 4 de julho, nos Estados Unidos é um feriado. É a Sim, data da isso aí eu sei. inauguração da América, né? Só que ela foi descoberta em 1620 pelos ingleses. Também Essa sei profecia. disso. Muito bem. Mário, quer orar com a gente aí, para a gente poder encerrar? Sim. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma Amém. vez, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por estes momentos vivido na tua presença, Pai. Esses ensinamentos que nos foram dados, Senhor, peço que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida do Divaldo e de todos aqueles que participaram, Senhor, ativa ou só observando, Pai. Abençoa todos, nos dá um dia de glória, um dia de paz, um dia de alegria, Senhor, um dia de discernimento, Pai. Nos dê uma semana de vitória, Senhor, na tua presença, Pai. Que possamos, Senhor, buscar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Que possamos, Senhor, nos atentar a Ti, Pai, para que possamos prosseguir, Senhor, debaixo da tua bênção. Eu te Amém. peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.